Fala galera, beleza? E aí, galera? Estamos começando mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, ao meu lado, meu parceiro, irmão, sócio, Diego de la Rua. E aí, galera? Diretamente das terras canadenses, o grande Marcelo Terra, E nosso aí, doutor Marcelão? E aí, concreto. pessoal, abraço a todos aí. E hoje recebendo aqui um convidado super especial, que é parceiro da Superbase, nosso querido Fernando Souza. Fernando que tem mais de 13 anos já de experiência na área de tecnologia de concreto, já atuou como técnico, coordenador, consultor técnico de vendas atualmente da Tecnocil, que é fornecedora da Superbase. Formado em engenharia civil, tem MBA em desempenho de estruturas e hoje o foco do Fernando são novas tecnologias que agregam no concreto. Então tem tudo a ver com o Podcreto aqui. Perfeito. Bem-vindo, Fernando. Prazer Bem-vindo, recebê-lo, Fernando. meu amigo. Obrigado, gente. Primeiramente, Bem-vindo aí, agradecer, né, a Fernando. oportunidade de estar conversando aí com vocês. Acompanho o Podcreto, né? É bem bacana a iniciativa aí. Não conheço o Marcelo pessoalmente, mas pretendo conhecê-lo um dia. Espero Tá ter, convidado. espero ter Venha essa pras honra. terras geladas aqui. E é isso aí, gente. Na realidade é o seguinte, cara. Eu comecei na área do concreto em 2010. Então eu comecei a trabalhar com estruturas. Na realidade eu entrei numa fábrica de pré-moldados. Sim. E aí eu comecei a trabalhar como auxiliar de fábrica. Se eu não estou enganado, já tem um tempinho já, eu comecei como auxiliar, fiquei acho que 2, 3 meses como auxiliar de fábrica e apareceu uma oportunidade para entrar no laboratório e daí, cara, depois que eu entrei... E aí foi. O bichinho do cimento É, mordeu, não começou tem- a correr na veia e aí não dá tem pra fugir, jeito, né? e é uma área muito boa. E eu sempre fui um cara muito autodidata, então eu gosto de estudar, me interessei muito pelo segmento e tô até hoje. Eu trabalhei 3 anos nessa empresa, fica no interior de São Paulo, né? Fica próximo a Campinas ali. E daí entrei na Tecnocil. Tecnocil eu tô há 9 anos. Olha só. Então eu entrei na Tecnocil como técnico do laboratório, fui crescendo. Cuidei um período de toda a parte de qualidade dos produtos. E aí apareceu a oportunidade, né, de virar consultor técnico de vendas. No início eu tive um pouco de receio, porque a gente que é muito técnico, seguir para a área comercial é um pouco, né, é uma área muito dinâmica, né. Laboratório eu tinha minha rotina, né, bem definida. Sim. A área comercial não. Não tem Foi- rotina, não tem hora. Foi o principal obstáculo no início, né? Eu já tô há quase 2 anos na área comercial. Mas assim, cara, a venda ela é muito técnica, né? A gente trabalha com venda consultiva, então a venda ela é muito técnica. Então foi um processo natural. Você chega no cliente, começa a desenvolver uma conversa. Eu sempre tive uma dificuldade de chegar e tentar desenvolver uma conversa com o cliente. Hoje é muito natural, porque a gente fala muito de coisa técnica, né? sim. É área comercial, mas a venda, hoje eu sei que a venda é muito técnica, cara. Se você não conhecer o seu produto, não tiver expertise para poder oferecê-lo, Sim. você não vai passar confiança pro cliente. E assim, tem dado muito certo. E tô gostando demais da área. A galera lá na empresa é muito, assim, são excelentes profissionais. E é uma área que eu pretendo ficar bastante tempo, né? Crescer e me desenvolver nela. Eu entrei na Tecnocil em 2015. Em 2015 eu comecei a cursar engenharia civil. Então eu gostei muito da área. Eu falei, não, agora é hora de evoluir um pouquinho, né? Crescer. Sim. E comecei a fazer engenharia civil. Sempre gostei de cálculo estrutural. Sempre, sempre. Tecnologia é uma coisa que eu gosto muito, tecnologia do concreto. É assim na que eu tô até hoje. Sim. Mas cálculo estrutural me fascina também. Então, depois que eu me graduei, eu fiz um MBA em estruturas, né? Então, ali porque você une o útil ao agradável, né, Marcelo? Então, E na realidade, se você não souber a parte estrutural, o que o concreto precisa de durabilidade, principalmente a questão de durabilidade, né? A tecnologia do concreto também você não vai saber, porque tem que ter os dois, né? Os dois conhecimentos, né? Um soma o outro. com certeza. E assim, qual que é o diferencial da Tecnocil no mercado? É justamente isso que você falou, porque a Tecnocil, ela começou, vou falar brevemente aqui a história para não alongar Só muito. antes cara, de você, fica à vontade, Antes de você velho. falar, dizer que hoje é um programa muito especial que você está participando aqui. Perfeito. Marcelo também, Diego,
que é o primeiro programa patrocinado do nosso Podcreto. Isso aí. Olha só. Queria mandar um abraço pro nosso amigo Guilherme, do Universo MKT51, que tá patrocinando Guilherme. a gente aí. Logo, logo vai ter um luminoso bonito dele aqui. É. Parceiraço. Um abraço, Guilherme. Galera, marketing de qualidade é com a MKT. Beleza, Fernandão? Show de bola, show de bola, gente. Isso aí. Então é assim, continuando, né? A Tecnocil, ela começou em 2005. Eu não sei se o Marcelo conheceu o pessoal, se sabe um pouco da história da Tecnocil. Então, Conheci. a Tecnocil, hoje a diretoria é composta de 3 diretores, né? São 3 sócios. Então, são ex-Camargo Correia. Então, eles vieram da Camargo, montaram um negócio, né, da Silicativa e começaram a... Antes era só sílica, né? 2005 eles começaram a difundir mesmo a tecnologia. O João Paulo muito capacitado, né? Preparado tecnicamente. É o João Paulo, o Roberto Pompiani e o Alciro Flores, né? Então os 3 formam... Eu costumo falar que eles são os 3 mosquiteiros. Que eles cara, a sociedade é complicada, a gente sabe, mas eles se dão muito bem, sabe? Foi o casamento perfeito, na realidade. Porque os caras, eles se complementam. Hoje, a parte técnica da Tecnocil leva a cara do João Paulo. Então, a gente é a imagem do João Paulo. Porque o João Paulo, a cultura técnica da Tecnocil é o João Paulo. Então, a gente aprendeu muito com o João Paulo. E ele é muito preparado, cara. Ele é muito capacitado. Então, eles começaram em 2005 com a sílica. Hoje a Tecnocil é uma das maiores fornecedoras de sílica aí. Sim. Você pesquisa Tecnocil no Google, vai Cara, aparecer lá a primeira... Eu comprei sílica antes de saber que tinha aditivo também para concreto. Pois então a gente comprou bastante sílica de vocês. E no início foi até engraçado. No início, eu entrei em contato, acho que já tem quase 2 anos, com a Anne. E aí eu perguntei para ela não conhecia, mas ela já conhecia a parte da sílica. Sim. Eu venho de encontro com o que você está falando aí. É. Mas assim, a sílica começou em 2005. E eles começaram a difundir devagarzinho. Bem difícil, né, no início. Mas funcionou muito bem. 2011 veio a tecnologia do aditivo. Sim. Então a gente entrou para comercializar aditivo. Difícil também, porque concorrer com as grandes não é fácil. Então a gente foi ganhando mercado devagarzinho. 2011 eu ainda não estava na Tecnocil. Então eles desenvolveram de 2011 a 2014, eles começaram a crescer, né? Foi quando eu entrei, eles sentiram a necessidade de contratar pessoas e foi quando eu entrei no laboratório. Né? Então a gente foi aos pouquinhos, divulgando, fazendo trabalho técnico e mostrando os trabalhos. A gente tinha uma certa facilidade no início porque a imagem da Tecnocil era silicativa, né? O pessoal pesquisava Tecnocil silicativa. Então, a silicativa abriu muitas portas. Abre até hoje. Ô, Fernando, eu até Sim. gostaria como a gente tem um público aí que vai desde quem gosta de concreto, engenheiros, tem o pessoal estudante, muitas vezes não sabe o que é silicativa. Você podia falar rapidamente para a gente o que é esse produto e para que serve quando é colocado no concreto? Vamos lá. Assim, a sílica ela é muito fina, né? Ela é 3 vezes mais fina do que a fumaça do cigarro, para você ter uma noção. Ela é muito fina. Tem um processo nas fábricas de captação dessa fumaça, porque antes da gente descobrir que a sílica, né, de se descobrir que a sílica era uma adição muito eficiente no concreto, né, de cimento Portland, era um passivo ambiental. Né? Então aquela fumaça, ela ia para o meio ambiente. Hoje tem todo um sistema de captação. Tratamento. As mangas captam esse material, passa por um processo de densificação, porque imagina se você for comercializar um material que não é densificado, a densidade é baixa, então você não viabiliza. Como que 1 quilo vai dar um volume e tamanho dessa sala. Sim. Né? Um exemplo. Então passa por um processo de densificação, onde ela é densificada, aglomeram-se as partículas. Aí, É por meio de água, é isso, Fernando? Marcelo, Perfeito? eu não Não é segredo. Esse processo de densificação a gente não tem acesso. Eu não tenho, porque não é a gente que faz. A gente compra esse material já preparado. Já identificado. Tá, Isso. entendi. Existe sílicas que tem uma densidade menor. Então elas são mais volumosas.
Então, dependendo da necessidade do cliente, às vezes vale a pena usar uma sílica menos densa, digamos assim. E aí ela passa por esse processo e tal, para ficar viável a comercialização. Encher um granel, por exemplo, aí você consegue... E a sílica ela é um material pozolânico, né? Então ela tem uma reação de... Ela reage com hidróxido de cálcio, que é um dos produtos que é liberado na hidratação do cimento, da pasta. Então ela consome esse hidróxido de cálcio e deixa o concreto mais forte, digamos assim. Então mais durável. Então fecha poro, a estrutura... Na realidade, gente, a sílica, você tem inúmeras vantagens à utilização dela. Geralmente, regiões que existe histórico de reação álcali agregado, especificam-se pozolanas. Então, a sílica é uma das pozolanas mais utilizadas para mitigar, né, Marcelo, essa reação álcali agregada. Então, a gente vende muita sílica para esse... Sem falar também das especificações de projetistas. Por exemplo, eu quero um concreto... Eu vou fazer um concreto no litoral. Tem toda uma questão normativa, né, de relação água-cimento e tal, ambiente, agressividade do meio. Só que, cara, eu sou suspeito a falar porque eu trabalho na Tecnocil, mas eu, sendo projetista, eu com certeza vou especificar sílica nos meus projetos. É óbvio que tem todo um estudo, né, de viabilidade econômica, não é só a questão da análise de durabilidade da estrutura, tem toda uma... Mas eu, nos meus projetos... Com certeza eu vou especificar sílica. Sem dúvida nenhuma. Aumenta a durabilidade da peça, então, né? Demais. Assim. E na realidade, né, Fernando, o hidróxido de cálcio que fica livre no concreto causa várias patologias, né? Perfeitamente. Quando você coloca a sílica para consumir esse hidróxido de cálcio, você inibe esse tipo de patologia também, né? Então, além de diminuir porosidade, ele consome um produto que pode ocasionar uma patologia no concreto também, né? Perfeito, Marcelo. É isso aí. Traz inúmeros benefícios para o concreto. Um deles é consumir hidróxido, a famosa cal livre que a gente fala, né? Então, a cal livre ali, ela não vai ter porque a sílica vai consumir. Então, vai diminuir várias patologias que possam vir futuramente. Ô, Fernando, outra pergunta. Eu vou encher de pergunta hoje. Manda lá. Não, é que é interessante falar para o povo que está assistindo a gente, porque é o seguinte, a gente vê muitos preconceitos, né? O pessoal, eu uso pó de pedra e ele dá lema no concreto. Na realidade, foi usado errado, né? Tem que ser a dosagem certa, né? Perfeito. Você tem que colocar. E a sílica é a mesma coisa, né? Não é qualquer dosagem, né? Perfeitamente. Então, queria que você comentasse também com a gente um pouquinho sobre isso. Assim... É relativo, né? Você fala, traz inúmeras vantagens no concreto, desde que seja dosada corretamente. Então, tem que ter um estudo prévio. Todo traço de concreto, o Marcelo sabe bem, né? Os meninos aqui sabem bem, você tem que ter uma prévia de laboratório, tem que fazer para poder avaliar as características tanto no estado fresco, né? Quanto no estado endurecido. Então, é fácil falar, a sílica realmente é uma adição incrível. Só que você tem que saber dosar. Você não vai colocar a sílica... a gente tem a tecnologia da sílica em suspensão agora, né, Marcelo? Não sei se você... Então a gente fornece a sílica em suspensão também. Então, dependendo da obra, a gente consegue vender a sílica em suspensão em vez da sílica pó. Mas mesmo tanto a sílica em suspensão quanto a sílica pó, quanto qualquer outro aditivo adição. A sílica líquida que tem, como que é? O pessoal fala sílica líquida, mas é uma sílica em suspensão, né, a corda. Tem gente que fala sílica líquida, emulsão, mas na realidade o correto a própria norma fala, é uma suspensão. A sílica, ela está suspensa ali. Okay. Até, então, Fernando, aproveitando para responder um dos nossos queridos seguidores, que falou para a gente falar aqui como que é um traço de concreto, custo, varia muito, gente. Então, há casos e casos. Não dá para você pegar um traço de concreto e usar para tudo, né? O Marcelo sabe muito melhor que a gente, mas para cada obra, como o Fernando falou aqui, você vai fazer no litoral, é uma coisa, você vai fazer no interior de São Paulo, é outra. O custo também vai variar, porque depende de logística, depende de frete, depende de um monte de coisa. Na realidade, do tipo de material também, densidade de material, granulometria. Com certeza. Então, é difícil colocar aqui um traço de concreto que seja... Não existe um traço global, gente, para concreto.
cada região tem que ter o seu estudo, sempre estudado, né, Marcelo? A partir Justamente. da granulometria Com e certeza. dos módulos. Por isso que uma concreteira que se preze tem que ter um ótimo consultor técnico, um ótimo engenheiro de traço, para desenvolver esses traços de acordo com a necessidade de cada obra. Exato. E por isso que nós temos o grande Marcelo isso Serra aí, ao nosso é isso lado aí. aqui da Superbase. Cara, é bem que é complicado. responsável por esse desenvolvimento. Marcelão, gente, é muito complexo essa questão de... É complicado falar de custo de traço, porque não existe uma regra, e traço também não existe uma regra. Não tem como você pegar uma receitinha. Quem tá na tecnologia sabe disso. Eu tive uma experiência, ano passado, eu fui pro litoral, né? Tenho clientes lá também, Litoral Norte, e a gente foi desenvolver alguns trabalhos lá. Hoje, o que está acontecendo? Os projetistas, principalmente naquela área, eles estão especificando, né, recomendando no projeto módulo de elasticidade. Na realidade, calculado isso aí, né? Isso é de projeto. Então, o cara coloca 33 GPa, 40 GPa. Estou exagerando, tá? Mas assim, já vi números de 33 lá na Baixada. E o que acontece? Os agregados lá do litoral, eles passam por um processo eles estão num ambiente agressivo. Sim. Então, não dá para você extrair as mesmas características mecânicas de uma rocha que você está lá embaixo, comparado com uma rocha no interior, né? Então, tem características reológicas diferentes, né? Resistências mecânicas diferentes. Então, o projetista, às vezes, ele se limita só no projeto e ele não vai além na tecnologia. Então, ele pega o item da norma, da 6118, e calcular, beleza, eu vou colocar um FCK 50. Aí ele pega esse FCK 50 e coloca, vou colocar módulo tal, porque a norma mostra o cálculo. Então, você pega o FCK, usa a fórmula que a 6118 te traz e fala, não, o módulo vai atender. Só que o que ele talvez não tenha o conhecimento, alguns, tá? Não estou nem generalizando aqui, alguns. O que o cara às vezes não pensa, não tem o conhecimento, é que a rocha lá do litoral é diferente da rocha do interior. É muito difícil você atingir módulo lá embaixo. Tá, mas o que é? Só fala pra galera o que é o módulo. Módulo de elasticidade é um módulo de deformação, né? É o quanto a estrutura vai se deformar quando submetida a um carregamento. Então, uma estrutura com módulo baixo, ele tende a deformar mais. Uma estrutura com módulo alto, ele deforma menos, tá? Não é que a estrutura não tem que deformar, ela é prevista em cálculo a deformação. Só que tem uma deformação limite, tem as flechas limites, né, das lajes e tal, enfim. Mas, Fernando, isso, por exemplo, é uma coisa que pode ser resolvida com o calculista mudar a dimensão de uma viga, de um pilar, de uma laje, né? Para deformar menos, né? Sim. Então, e eu acho que é importantíssimo isso que você falou, viu, Fernando? Assim, porque muitos projetistas muitas vezes não têm noção do que você está falando, cara. Perfeito. Infelizmente a gente fala isso, mas é a pura realidade. Porque ele determina o módulo de uma estrutura e não sabe os materiais que tem para produzir o concreto naquela região. E muitas vezes é o que você falou, não atinge. Por mais que você... Ou pode atingir, mas o custo vai ficar tão alto que inviabiliza. É mais fácil ele mudar a dimensão da estrutura, a dimensão de um pilar, para poder atender as necessidades, né? Perfeitamente. Olha, essa colocação que você colocou foi importantíssima. Pois é. O pessoal entender isso. E assim, eu sofri bastante, tá? Eu rodei, eu acho que 35 traços. Eu fui conseguir um melhor desempenho quando eu peguei rocha, quando eu peguei as britas aqui de basalto do interior e levei lá para a Baixada e rodei concreto lá. E aí eu consegui... Mas quanto custa isso? Né? Exatamente. Eu quis mostrar que, Marcelo, tudo que você imaginar eu fiz. Vamos investir na pasta. Vamos colocar sílica, vamos reduzir relação água-cimento. Aí as resistências batiam 80 MPa e o módulo se limitava em 28. Cara, é impressionante, impressionante. E eu sofri muito. E aí, eu falei, gente, vamos pegar brita, puxar a brita do interior e fazer. Eu sei que o custo não é viável, mas talvez seria uma solução, sei lá, se o cara quer muito isso, ele tem que pagar o preço. Porque imagina, um FCK, sei lá, 35, com módulo altíssimo, o cara vai ter que pagar o preço.
Infelizmente é assim. Então, se você não investe em tecnologia, não conhece sobre tecnologia, o que eu digo é o seguinte, eu bato nessa tecla já tem um tempo já. Os projetistas, eles têm que conhecer mais tecnologia do concreto. Não estou generalizando, alguns eu tenho certeza que conhecem, mas eu ainda acho que é um número pequeno. Então tem que ter mais conhecimento, a gente tem que difundir mais isso, a galera tem que se interessar para poder entregar um resultado melhor para a sociedade, que eu acho que é isso esse é o objetivo. Na realidade, hoje está tendo muito superdimensionamento das estruturas. Então fala, põe isso daí que é garantido, né? Então o cara joga lá em cima a resistência e fala, não, assim Mas, tá... Diego, muitas vezes isso é em função dessa falta de conhecimento. Como a pessoa não conhece a região, fala, vou superdimensionar que daí não tem o problema. Né? Sim. Só que isso não é engenharia, né? Não, eu vou mais fundo. Às vezes o cara nem sabe o que é módulo direito, mas simplesmente porque ele vê na norma lá, ele quer aquilo lá, mas ele não entende o que é aquilo lá. Perfeitamente. E o quanto isso vai realmente impactar na obra dele. Com certeza. Porque um módulo 28 a gente já sabe que é uma deformação baixa. Entendeu? Então, assim, em concreto com o módulo 28, você não vai ter um problema de uso. Tipo assim, a viga vai deformar e a janela não vai abrir, né? A porta vai começar a enroscar. Não vai acontecer isso, né? Então, só que o cara não entende. Juan, quantos anos você tem de concreto? Você, seu pai, sua família? Mais de 30 anos aí de concreto. Quantas vezes um projetista, antes de começar um projeto, ligou para vocês na região e falou: o que você tem de material aí quando eu vou especificar o concreto para fazer? Cara. Aposto que nunca. Não, assim, perguntando o tipo de material para saber o tipo de deformação, jamais. Nunca, para saber que tipo de concreto que ele vai... Nunca. Então, eu acho que a falta o grande problema da impressão que nós, concreteiros, tecnologistas do concreto, estamos fora do projeto, né? Ele pede aquilo, compra da prateleira o concreto que ele quer e está tudo certo. Sim. Então, eu acho assim... Isso que a gente está fazendo no Podcreto é para mostrar para as pessoas que a gente precisa conversar. Então, o projetista precisa conversar com o concreteiro, precisa conversar com o tecnologista de concreto antes de projetar. Então, para quê? Para evitar um monte de problema e ficar a obra mais barata. Com certeza. Então, esse é eu acho que a grande função nossa é divulgar isso. Às vezes um pequeno diálogo, né, entre as duas partes econnomiza mais de 10% do valor final em concreto. Né? Faz diferença. Eu acho que falta, talvez eu possa ser polêmico aqui, mas eu acho que falta mais união, cara. Eu acho que, sei lá, conhecimento, né? Falta conhecimento, mas eu acho que se o pessoal fosse menos, como que eu posso falar? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Porque... Pode falar. Cara, não precisa. Arrogante, você ia falar arrogante. É mais ou menos isso. Então eu acho que a gente se interagia mais, conversaria mais, as conversas iriam acontecer antes da estrutura até ser startada. Então, Fernando, entrando um pouco no âmbito do aditivo agora. Perfeito. Eu tive um caso uns anos atrás lá de um engenheiro, não vou citar nomes, nem regiões, mas ele queria o concreto sem aditivo. E eu falei, cara, não tem como, pro concreto que você tá fazendo, ele queria uma laje, era uma laje que ia mais de 200 cúbicos. Falei, impossível, cara, fazer isso aí. Não, mas eu tenho não sei quantos anos de concreto, porque eu trabalhei na concreteira tal, e o meu concreto não pode ter aditivo. Pelo amor de Deus, cara. Umas coisas que a gente ouve ele tá precipitado. Assim, eu encontro alguns clientes, gente, que não utilizam, só que quando você vai ver, o cara tá ficando para trás. Porque beleza, você quer fazer um concreto sem aditivo? Maravilha. Mas você vai ter mais água no seu concreto. Para manter a mesma relação água-cimento, se você for comparar com traço com aditivo, o teu consumo vai... Então o cara não vai ser competitivo no mercado. Então esse tipo de gente... Eu estou falando assim de concreteiras, né? Às vezes todas usam aditivo hoje, mas às vezes tem algum louco que, sei lá, já teve concreteira. Aí você pergunta, por que será que quebrou? Né? É óbvio que tem uma série de coisas, né? Mas a ignorância da pessoa, não é nem ignorância, eu acho que a falta de interesse e o não querer evoluir, sabe? A arrogância também. Né? Eu já sei de tudo, eu sou o senhor da verdade. Juan, essa é a palavra, arrogância. Então o cara não deixa nem a gente apresentar, sabe? Porque assim, hoje eu não consigo imaginar um concreto sem aditivo.
Eu também não. Não consigo. Até a gente entrar nisso daí, né? O quão bem o aditivo faz para o concreto. Hoje você tem diversas soluções para diversos tipos de situações que o aditivo te proporciona isso. Sim. Né? Eu ia entrar nisso daí, perguntar para você o que você acha dessa tendência de slumps mais altos. Porque o cara lá, ele pede um slump 10, né? Que é o mínimo para ser bombeável, né? Só que é um concreto ruim de trabalhar, concorda? Perfeito. Né? É duro. O Marcelo está no Canadá. Nesses países de fora, já usa-se muito mais, né, Marcelo? Os slumps mais altos. O pessoal abaixo de 16 aqui nem se fala mais, Então né? a gente Então, está buscando oferecer para os é bem nossos fluido. clientes um slump mais fluido. Perfeito. É seguro, ele não vai querer adicionar água, o mestre de obra não vai pedir água para você, porque ele já está molinho, e ele não perde a relação água-cimento. Então você não perde qualidade. E o Diego, enquanto a gente continuar aqui no Brasil querendo comprar concreto por preço, o negócio não vai evoluir. O cara ele quer um difícil. concreto especial que custe barato, que atenda. Não existe, difícil. cara, como você falou aí, né? Eu quero um módulo X, daí o cara mistura FCK com AC, com módulo, com um monte de coisa, Exatamente. faz uma salada de fruta lá, manda pra concreteira. A concreteira normalmente tem que se basear, né, no travamento. Então, quando se fala em AC, você tem que travar o AC. Pra Perfeito. você respeitar o que o cliente está falando. Exatamente. Então aí você já esquece FCK, Às porque o vezes- AC vai determinar o FCK final. Às né? vezes o cliente não vai saber disso. Mas Não, só para deixar ele claro... vai pagar a conta. Só para deixar claro para a galera, não tem tanta diferença de preço de um slump para o outro, cara. A não sei que seja um slump assim, muito maior, com outra tecnologia. Mas se você pegar do slump 12 para o 14, por exemplo, não tem tanta diferença. Aí o que você vai economizar na mão de obra, na facilidade de aplicação do produto, compensa isso, cara. Com Você certeza. concorda? Não, e fora Aí a pessoa gasta uma patologia. fortuna em alugar um monte de vibrador, né, para vibrar Sim. o concreto, porque tá duro o concreto, e aí não quer pagar R$ 5 a mais. O que acontece é o seguinte, o pessoal hoje, eles ainda estão presos. Quando o cliente liga para vocês, eles pedem, eu quero um 10, mais ou menos 2. Eu quero um 12, mais ou menos 2. É isso. A norma hoje, ela trabalha com classes, e o pessoal não... Alguns estão se adequando, mas, cara, é classe hoje. Então, eu quero a classe S160. Eu não tô vendo, assim, a norma já entrou né, foi revisada e as classes estão lá. E a galera não tá, sabe, se interessando para... Então, são classes. Então, eu quero trabalhar na classe S100. Ou quero trabalhar na classe S160. O range aumenta. E você começa a usar tecnologias para proporcionar um concreto mais trabalhável. Sim. Então, hoje em dia, o que é que a gente está fazendo? Que isso é um dos estudos que eu vou propor para a Superbase, tá? Show, tamo Já junto. estou até conversando Boa. aí com o pessoal, viu? Boa, mano? vamos lá. Utilização de aditivos. Vou usar o nome comercial, né? Mid-range. Então, nome comercial. Então, são aditivos que te dão um corte de água maior, te entregam uma boa manutenção e proporciona um slump mais alto. Sim. Então, os mids hoje estão vindo para isso. Então, você não é que deixa de usar o polifuncional. Talvez você use o polifuncional para uma aplicação ou outra. Mas o mid, ele vem justamente para isso. A gente está fazendo esse trabalho e está percebendo alguns resultados positivos em vários tipos de material. Sim, né? lá Então, na nossa empresa também. O seu aditivo já, o mid-range, a gente fez um teste outro dia lá, de um concreto, e atingiu 49 MPa. É isso aí. Entendeu? Com, É oito, isso aí. com 7 dias, né? Tipo, absurdo. com 8 dias, né? Então, a galera, elas têm que se abrirem mais para as tecnologias. Eu sei, né, que é uma coisa bem... Cara, você começa a baixar a relação água-cimento do concreto, você começa a ter... Eu falo os caras do piso, né, da aplicação, quem trabalha com piso, vocês sabem muito bem disso. Do famoso borrachudo, Marcelo. Então isso é complicado. O cara começa a usar um aditivo base policarboxilato, um MID, né, com uma base química diferente, para cortar um pouquinho mais de água. E aí você começa a ter o bendito borrachudo. Eu não sei se é bendito ou maldito. Eu sei que dá um... Mas, o Fernando, isso é falta de conversa. Com certeza. Assim, falta de conversa, volto a dizer, com concreteira, com tecnologia de concreto e com o executor do piso. Por quê?
Eu cheguei a fazer piso já com super classificante, não com mid-range, super classificante com sílica, atingindo esse piso 85 megapascal e não ficou bom, acho. Mas por quê? Porque a gente conversou antes de executar a Perfeito. obra. É isso? O problema é que, assim, o executor do piso não quer mudar a sua metodologia, quer seguir a mesma metodologia e quer que dê o mesmo resultado. Não vai dar, porque é um concreto especial. Então, dá para se fazer, só que falta do quê? Conversa, É a novamente. mesma coisa, Marcelo, a questão do slump, né? O cara quer comprar um concreto 10, só que ele quer aplicar 16, Aí ele compra o mete 10, chega água, na obra, abre pro 16. Exatamente. E aí? Se Resistência. trabalhasse na classe, É. a gente projetaria um concreto para classe. Então o cara, eu quero um 30 S160. Então você projetaria esse concreto. Então, mas explica pra galera qual que é a diferença do slump normal pro slump de faixa, de classe, faixa de slump. Se trabalhava antes com ranges de slump, né? Então você tinha o 100 mais ou menos 2. Sim. Me corrija se eu falar alguma besteira, tá, Marcelo? Pode deixar. O 12 mais ou menos 2, acho que o 14, né, mais ou menos 2, aí você ia pro 16 mais ou menos 16 3. mais ou menos 2. 2, eu acho que é isso aí. Também. Então, o range era menor. Na classe, eu quero um S100. A classe, vamos lá, tá, Marcelo? Me corrija se eu estiver errado. É de 50 a 100. A classe do S100, se eu não estou enganado. A classe do S160 é de 100 a 160. Entendi. Eu acho que é mais ou menos isso. Depois a gente pode até conferir para ver se é. Mas o range é maior. Ele aumentou o range, né? Então o cara pode pedir, eu quero um classe S 160. Se chegar um 13 para ele vai aplicar. E ele pode abrir esse concreto para 16. Entendeu? O concreto é projetado para Porque 16. ele foi dimensionado para essa classe. Então, provavelmente vai uma água de corte no balão. E quando chegar na obra, o cara tem água de reserva para colocar. dosar. Então, digamos que chegou com 12 lá. Aí o cara tem água no balão para colocar. Então o cara vai, coloca. Agora, é difícil você pegar um slump, um 12 mais ou menos 2. Aí chega lá no 12. Aí o cara, não, mas esse tá duro. Eles falam, né? Tá duro. Então o pessoal fala, esse menos ninguém fala, né? É 12 mais 2. Cara, isso 10 mais 2. Isso é um ponto que quando eu escutei essa palavra faz muito tempo, eu achei até engraçado, porque o pessoal tem os motoristas que a gente chama que são os reis da água, né? Eu acho que vocês já escutaram isso. Que o cara, ele mete água no caminhão e não tá nem aí. Às vezes não tem o conhecimento também, né? Às vezes o treinamento não é dado. Mas enfim, quando eu escutei isso eu achei interessante. É 10 mais 2. Peraí, mas não é mais ou menos 2? É 10 mais 2, 12 mais 2. Até A gente hilário, já até teve engraçado. caso de concretagem de tipo assim, 12 mais ou menos 2. Chegar com 10 o cara querer que o caminhão volte. Não tá dentro, eu comprei 12 mais 2. Fala, não, é 12 mais ou menos, tá com 10, tá dentro do que você comprou. E você ainda tem água de reserva para adicionar. Até a questão da água de reserva é uma coisa que tem muitos clientes que não entendem. Que você tem lá anotado, né, sempre você anota atrás da nota, quanto de água que você pode pôr nesse concreto. Com certeza. Aquilo é o limite. Né? Passou disso, você vai começar a ter problema. Às vezes o cara não... acha, eu não posso colocar água no concreto. Tem uns que pensam, se eu colocar água, realmente, a água no concreto vai derrubar a resistência. A relação com o cimento vai subir, a resistência vai cair. Né? Lei de Abrams, normal. Só que, assim, a água que vai no balão já foi, né, dimensionada ali. Aquela água que pode colocar, já foi feito um estudo. Então, a galera tem que ter essa noção. A gente já dimensionou esse concreto. Sim. As concreteiras não vão vender um concreto com água suplementar, além do traço. Então eles já tem esse range, essa tolerância. Só um detalhe, Fernando, assim, até para as pessoas entenderem, por exemplo, quando a gente projeta um concreto slump 100 e um concreto classe S100, é totalmente diferente, né? Porque o S100 vai ser mais caro do que o slump 100. Por quê? Porque a gente tem um range maior, né? Da resistência. Então, por exemplo, se até 160 a resistência tem que dar a mesma. Já um slump, como era a norma antiga, que falava 100 mais ou menos 20,
a gente tem um traço mais enxuto, né? Então vai ser um traço mais barato, um concreto mais barato do que uma classe 100, né, do concreto, né? Um S100. Então isso as pessoas precisam entender, né? Porque a gente pode Perfeito. mudar isso, só que vai pagar um pouco mais caro. Só que É. em compensação você tem um range maior do slab que você pode aplicar, né? Não, o detalhe, né? Exatamente. O detalhe é que o concreto é o material mais barato da obra. Então, Com às vezes, o cara quer certeza. economizar R$3 no Aham. concreto, fica lá brigando, não quer fechar com uma concreteira de qualidade, que tem um responsável técnico, que estuda os traços. Por causa de R$3. E aí, você vai ver, o cara gasta uma fortuna lá com porcelanato, Perfeitamente. com um monte de coisa, Exatamente. né? E ó, pra você ver, né? Eu acho que o pessoal, sei lá, posso estar falando abobrinha aqui, mas eu acho que o pessoal não dá a devida importância pro concreto. Eu sinto falta disso, sabe? Não, Que o pessoal como- dá a devida importância pro material, que é um dos materiais mais utilizados aí. É o material mais consumido no mundo depois da água. Exatamente. Aliás, ele é mais barato que água. Se você for comprar água mineral, é mais caro que concreto. Então, compra 1.000 litros de água mineral. É. Então esse é o absurdo, essa é a falta de interesse da galera, né? De entender que o concreto já é barato. Então, pô, por que não comprar um produto com qualidade, com garantia certificada, né? Cara, E aí, se dá um BO no porcelanato, você arranca e coloca outro. Exato. O Uhum. Agora concreto, dá um BO no concreto. Concreto lá. é Você tá no complicado, terceiro hein, cara? andar de um prédio, numa laje. concreto é Aí, complicado. não, segundo andar, vai. Daí você rompe o corpo de prova lá da fundação, não atinge. Nossa E senhora. aí? A gente já viu casos aí de ter que derrubar prédio, né? Concreteira ter que derrubar prédio, né? Ou seja, não foi dada a devida importância ao concreto no início da obra. Exatamente. Então, é isso que... Eu acho que tudo isso que a gente falou faz todo sentido. A questão de conversar mais, de se envolver mais, né? Dos projetistas buscarem mais a questão da tecnologia. De nós, tecnologistas, também tentar entender as demandas, né? De mercado, o que é que os projetistas... A gente tem que conversar, na realidade. Eu falo isso porque eu já peguei alguns casos, por exemplo, concreto de piso. Vou dar um exemplo bem... O cara dimensiona e coloca, às vezes, uma quantidade de fibra tão absurda. Eu já peguei situações que o concreto o cara não consegue trabalhar com esse concreto, porque tem muita fibra, Então, beleza, o cara vai calcular e vai especificar. Não, o cálculo é o que os números mostram, beleza, mas o concreto é aplicável Na prática. na prática? Vai funcionar? Então, Foi testado? Foi Exatamente. homologado? É isso que, sabe, a gente tem que se envolver. E digo mais, até envolver os aplicadores também. Sim. E aí? Sim. Tem que ser frio, porque os aplicadores vão falar, tem que ser molinho o concreto. Mas é só comprar o molinho, né? Exatamente, Entendeu? exatamente. Por isso que a gente está pedindo para os nossos vendedores, para os nossos representantes comerciais, oferecerem faixas de slump mais altas. Isso aí. É mais fácil de aplicar. Ô, Fernando, não sei se você já pegou, mas de vez em quando aparece para gente, por exemplo, vem de um projeto, piso, por exemplo, vem estipulado a relação ao crescimento, a quantidade de água, o teor de argamassa que você Travado. tem que pôr no concreto. Aí você vai falar, então, preciso manda fazer- o traço aí. Travado. Não precisa mais nada, né? E engraçado é assim, às vezes, desculpa, Marcelo, às vezes o cara, volta a falar, às vezes ele não tem conhecimento da tecnologia. E aí o que é que acontece? Esse cara ele faz projeto lá no litoral, ele faz projeto no interior do estado, ele faz projeto em outro estado. Então, gente, o nosso país é enorme. É. A gente já fez trabalho no norte com agregado, com seixo rolado. Então, as características dos agregados são muito diferentes. Uma coisa que poucos se atentam a argamassa é um número que está lá no papel, que se o cara só olhar para aquele número, Marcelo vai concordar comigo, não quer dizer nada. Porque imagina, eu tenho um traço de 50% de argamassa, mas a tua brita, qual que é a densidade dela? É 3 gramas por centímetro cúbico? É densa, porque se a argamassa, o número é medido em massa, não em volume. Então, quando você tem um agregado denso, isso te permite trabalhar com teores de argamassa menores. Aí, assim, eu tô com um agregado de 3, que é agregado aqui do interior de Campinas. Cara, eu trabalhei com concreto, com e areia de quartzo ainda, com modo de finura 1. Aí vai vendo. Eu trabalhei, acho que semana passada eu fiz um trabalho, acreditem, cara,
e 7% de argamassa, e o concreto estava argamassado demais. Agregado Fernando, denso. viu? Acredito piamente, comigo acontece, já aconteceu várias vezes. Eu já bombeei concreto com 46%, 47%. Mas por quê? Isso depende, teoricamente eu acredito nisso e faz quase 30 anos que eu só faço isso, teste e dá certo. O teor de argamassa depende da granulometria dos materiais, do empacotamento das Perfeito. partículas. Não Bem importa o colocado. teor de argamassa, o que importa é o empacotamento que você faz das partículas. Muitas vezes eu faço empacotamento e o teor de argamassa dá 46%. E você vai bombear esse concreto, você não tem problema nenhum, você não tem segregação, não tem nada. Por quê? Porque ele foi bem empacotado. Então a referência não pode ser o teor de argamassa, quando você vai estipular um traço, e sim o empacotamento das partículas. Quantos esse concreto é empacotado. Aí se eu por exemplo, faço uma composição granulométrica, né, de empacotamento e dá 46%. Fala assim, mas eu vou seguir o projetista lá que pediu 53%. O que vai acontecer com o meu concreto? Vai ficar super argamassado, vai dar fissura no concreto, Com certeza. vai dar retração, eu vou ter um monte de problema. Mas por quê? Porque o teor de argamassa não pode ser referência. O que tem que ser referência é o empacotamento das partículas. Perfeitamente. Então, o que você está falando é 47%, parabéns para você, viu, Fernando? Porque eu já vi tecnologista que não acredita nisso, do que você falou. E tem que ser teor de argamassa, tem que ser entre 50, 53, não pode ir nem para cima nem para baixo. Não existe isso. É isso aí, Marcelo. É assim, qual que é o método, né? A método Tecnocil. E eu acho que muitos. O seu método também eu acho que é muito parecido. É a análise granulométrica. Você vai fazer um traço, você vai analisar a granulometria. Sim. Então, se você se apega no número e não analisa, é óbvio, né, que você analisa a granulometria, é claro, você tem que confiar no ensaio, analisa a granulometria, analisa o fundo, vê como é que está o equilíbrio, né, de graúdo e miúdo, vê se está com empacotamento legal, e aí você vai para o teste. Uhum. Se o teste for bacana, for favorável, você leva isso para o campo. Mas assim, gente, não adianta, porque eu vejo projeto que o cara trava. Trava o teor de argamassa, geralmente é assim, né, Marcelo? É 51, 49, 52. Gente, trabalhar com 52% de argamassa com granito de densidade 2,6 é quase impossível. A densidade é muito baixa, então... Agora, se ele falar argamassa calculadas em volume, aí é outra coisa. Calculada em massa, gente, não tem condição. Eu já fiz... Fica muito empedrado. Então, densidades menores, o material aceita um número maior de argamassa. Uhum. Então, se você se apegar ao número, você simplesmente, tudo que você fizer não vai dar certo. O pessoal costuma cravar a densidade do concreto, né? Não, o concreto tem que pesar 2.400. Cara, relativo você demais. mudou o agregado, você mudou a demais. brita, vai mudar o peso. Então vai variar de 2.300 a 2.450. Põe chumbo no concreto, vê quanto que ele vai pesar. Põe isopor no concreto e vê quanto que ele vai pesar. Então não tem como você cravar. Isso é uma dúvida que muito cliente tem. Fala, não, vou mandar pesar o caminhão, porque o concreto tem que pesar X. Fala, cara, mas você fez o traço, você fez meu traço, você sabe quanto que pesa meu traço. Então vai variar, por exemplo, certeza. A gente trabalha no Paraná com granito, né? A gente trabalha em São Paulo com basalto, com calcário. Então vai mudar, cara. É isso que as pessoas têm que entender. E assim, uma coisa que a gente, como concreteira, falando aqui, uma dor nossa... É que o concreto é o grande bode expiatório dos problemas que ocorrem na obra. Sem dúvida. Então assim... Concordo. Não, deu uma fissura. Não, o concreto tá ruim, vai lá na concreteira que eles... Mas, cara, não depende só da concreteira, depende do projeto. Depois depende da concreteira dosar corretamente e depende da execução também. E após a execução, que é a cura do concreto. Que o pessoal, até hoje tem gente que a gente conversa e fala, antigamente tinha que molhar o concreto. Cara, mudou o quê, irmão? Tendo que molhar. O que mudou agora? Não tô entendendo. Ai, Deus. O pessoal é bem delicado esse assunto, porque às vezes o pessoal não quer escutar, né? Você vai falar, o pessoal ignora. Mas, densidade de concreto é relativo demais, cara. Cara, na verdade, demais. Você não compra concreto por peso, você compra por volume, cara. Exatamente. Se você quiser comprar por peso, faz-se a conta de peso e você pesa e paga o peso do concreto, tranquilo. Quem vai querer fazer isso? Então, brother, né? Enfim.
Outra coisa, Fernandão, falando mais de aditivo, né? A sua área. Qual que você acha hoje que é o aditivo que traz mais benefício para o concreto? Até o mid-range, realmente, assim, falando em custo-benefício geral, você que está nessa área comercial e consegue entender que hoje o mid-range é bem mais caro que um polifuncional, um superplastificante é mais caro que o mid-range. Então, assim, você, na sua opinião, qual é o aditivo hoje que traz mais benefícios para a concreteira e para o cliente? Custo-benefício. Vamos lá, a minha resposta vai começar com depende. Depende do uso. Depende, cara, é relativo também, porque existem regiões que você com polifuncional você consegue ter um desempenho fantástico. E aí não faz sentido você usar um mid, porque às vezes o mid não vai trazer benefício, assim, benefício sempre vai trazer, mas não vai ser vantajoso. Depende do consumo de cimento Cara, também? depende do consumo de cimento, depende do tipo de agregado, depende da região, né? Então, por exemplo, a areia natural, que alguns se atentam, outros não. A areia natural, se ela tiver um teor de argila significativo, policarboxilato não vai ter performance nesse material. Então, às vezes, o que acontece? O pessoal desenvolve o trabalho e tal, a gente aprova um aditivo, aí o cara troca a areia. Gente que não tem conhecimento. Sim. Então ele troca o agregado e começa a dar pau. E a mesma dor que vocês sentem, Juan, que você comentou agora, a gente sente também. A gente culpar você. Isso. Porque eu acredito que criou-se essa cultura, né, de culpar o aditivo, porque a gente dá a cara a tapa. Vai lá e tenta entender, ajuda, tenta resolver o problema. É sempre assim. É o que você está falando, o cara ele troca de fornecedor antes de ensaiar. Isso. Antes de fazer o ajuste, né? Exatamente. Então, é aí que acontece Então, por Mas exemplo... o problema é a história de a areia é sempre igual. O cimento é sempre igual. Cara, a e pedra tem é uma sempre diferença Às vezes não precisa nem absurda. trocar o igual. fornecedor, aditivo né? que faz a diferença, né? É uma diferença absurda. Você pega uma areia de módulo de finura 1 e você vai para um módulo de finura 2,5, pelo amor de Deus, gente, é uma diferença absurda. Às vezes, uma areia de módulo de finura 1 e 1,5 não vai ser perceptível. Concorda, Marcelo? Às vezes a gente não vai conseguir perceber. Se você está no dia a dia, você sente a diferença, mas você tem que olhar bem, observar, fazer ensaio de granulometria para detectar. E assim, dependendo da origem dessa areia, se for uma areia de rio ou uma areia de cava, se você muda o módulo de finura, você tem um impacto significativo. Se você está com o módulo de finura 1 vai para 1,5, provavelmente esse material vai consumir mais água, porque tem mais área superficial, então isso vai acontecer. E o pessoal não se atenta. Por exemplo, areia artificial, né, que a gente costuma falar, pó de pedra, tem uma diferença aí, mas a galera às vezes fala, é areia artificial, é pó de pedra, sempre existiu essa a gente não sabe qual que é qual. É a mesma coisa, né? O pessoal fala, é a mesma coisa. Mas assim, ó, às vezes o pó de pedra, ou areia artificial, tem uma certa variação no material pulverulento, que impacta diretamente no consumo de água, gente. E aí, impactando na água, impacta no cimento. No né? cimento. É E isso, outra né? coisa, para piso industrial, se limita o uso, né? A própria norma fala para elementos que são submetidos a desgaste superficial, você tem um teor de material pulverulento controlado ali, não pode ultrapassar aquele valor que a norma fala. Sim. Mas 3%, só para... exatamente, é isso aí. Mas sabe, ó, tem um detalhe. Uma dúvida que o pessoal tem. É 3% em relação ao traço todo ou só em relação a O material em areia? si, a areia. Se eu não estou Areia, enganado, né? Marcelo, para areia de origem natural, acho que é 3, né? 3. 3. E areia artificial, não sei se limita em 7 para peças de origem. Eu acho que. Piso eu sei que é 3. Se for, Entendi. para Tá. qualquer outro elemento estrutural Perfeito. é 5%. Perfeito. É isso aí. A diferença é essa. E eu te falo hoje que a gente tem tecnologia que a gente consegue usar 100% de areia artificial. A gente fornece material para um cliente, ele é cliente nosso há quase 5 anos. Sim. E ele só usa areia artificial. Ele é dono de pedreira. Porque em São Paulo, por exemplo, é difícil achar areia natural. Cara, e areia de O quartzo, cara ela... vai buscar lá em Tapetininga, na região que a gente tem uma concreteira lá. Pra Exatamente. E, Juan, Juan, a demanda surgiu de... vocês lembram o último aumento, né? Acho que depois da greve dos caminhoneiros, teve um aumento absurdo de frete. Sim. E aí começou a ficar caro. E o dono da pedreira falou, pô, é questão de honra
usar meu material, pô. Vou estar comprando material dos outros. Então, a gente fez um trabalho. Hoje ele usa pozolana, sílica em suspensão e usa aditivos. Mas com tecnologia você consegue. E é impressionante. A gente fez o teste. Ele bombeou o concreto, né, com a sílica em suspensão, com 100% de areia artificial. Só que detalhe, tá? O britador dele é britador VSI, né, Barmac? Sim. Que arredonda o grão. Arredondado. Isso. Então o grão dele a regularidade é bacana, né? Então você já ganha no consumo de água aí, reduz aí um par de litros de água, Sim. porque você tem regularidade, o grão é arredondado. E aí ele controla também o teor de pulverulento. É difícil, mas ele tem um range aí. Às vezes sai um pouquinho, mas ele tenta manter sempre mais baixo. Cara, e ele consegue fazer com 100%. Faz 5 anos que ele faz isso. E uma vez a gente fez o teste, ele tirou a sílica em suspensão e foi bombear o concreto, não bombeou. Olha só. Então, Eu fiz um trabalho aqui, viu, Fernando, na Lafarge aqui do Canadá, Legal. que também eles não têm porto de areia, só tem pedreira. E eu desenvolvi os traços para ele aqui só com pó de pedra, Perfeito. 100%, sem areia natural. E eles usam em todos os concretos aqui, olha que viu? legal, Já há muitos anos. que bacana. Então é possível fazer. Só que o que você tem que usar? Tecnologia de empacotamento de partícula, controlar o seu material pulverulento, mas dá para usar, né? Com certeza. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. E o pessoal, às vezes, tem receio, né? Eu acho que a gente tem que abrir a mente para as tecnologias mesmo. A gente consegue fazer. E o pessoal tem um preconceito danado com areia artificial, cara. Principalmente. Mas o Não problema é? de usar Tem errado. preconceito O com preconceito tudo. é quando usa errado. Tem cara que tem preconceito com brita calcário, fala que tem que ser basalto, não sei o quê. Cara, O problema é que, nem sabe qual é o sai. problema disso? O pessoal pega do vizinho lá, copia, rouba o traço do Isso, vizinho. não Lá, fala estuda. assim, ele usa 30% de pó de vidro. Então eu vou pôr no meu traço 30%. Vai não dar certo. É igual projeto. outro material. Faz a mesma O coisa com cimento- projeto. Pega um mesma projeto, coisa. um Justamente. concreto que foi dimensionado para o litoral, para São Paulo, Perfeito. E e quer replica usar no interior de São é, Paulo. É isso aí, é a receitinha, né? É a por isso receitinha que a gente fala, pô, receitinha. não tem. Não existe. Cada situação é uma situação. As regiões têm suas especificidades, né? Os materiais. Então você tem que Não fazer um tem estudo, receita cara. pronta. Não tem, não existe. Não É existe. que assim, aqui no Brasil a gente se acostumou a olhar cálculo, exatas, isso desde a escola. Você quer uma fórmula mágica para resolver aquele problema. Sim. Então, física. Não, é a fórmula vovô anda tarado, né? V igual a V0 mais AT. Não, usa essa fórmula que resolve. Mas o cara não entende o que tá por trás da fórmula. O que essa fórmula tá dizendo para ele. Então, ele, assim, até teve uma... na época eu tava na faculdade conversando, uma vez veio um físico super famoso no Brasil e foi nas faculdades, nas universidades e tal, e ele fazia pergunta, a galera respondia. Mas, por exemplo, falando de refração, ele chegava, ó, que fenômeno que tá acontecendo aqui? Ninguém conseguia falar, porque não entendia o que é uma refração. Sabe, teoricamente a Perfeito. pessoa decorou aquilo. Então a pessoa decora a fórmula, quer decorar, e não é decorar, cara, é entender o negócio. Entender como funciona. Exatamente, cara. Você tocou num ponto fundamental. Você tem que entender o que você está fazendo. Isso cara, para a área comercial eu acho que faz todo sentido. Você tem que entender o que o produto faz para você poder vender e passar confiança. Eu acho que é mais ou menos isso. A pessoa às vezes é muito no automático. E assim, imagina para nós engenheiros, quem trabalha na área de tecnologia, não encontrar padrão nas coisas. Isso é a pior coisa que existe, cara. E existe alguns padrões, né? Mas tem hora que não vai, bicho. Tem hora que você roda um concreto. Já aconteceu várias vezes. Você roda um concreto num dia, no outro você roda. É outro resultado. Aí sua cabeça como é que fica? Pô, a gente é de exatas. Mas certo? eu fiz igual, né? O que vai passar na sua cabeça? Pô, cara, não tem padrão em nada. Você fica com Mas, aquilo. o Fernando, é outra coisa, né? Por exemplo, questão de aditivo, vamos falar de aditivo, que muitas vezes no verão você tem uma condição de temperatura, no inverno outra, e você tem que ou baixar a quantidade de aditivo que você usa ou trocar o aditivo, né? Então as Perfeitamente. pessoas não estão acostumadas com isso, mas isso tem que ser uma praxe, né? Das concreteiras hoje em dia, né? Com Porque a gente certeza. tem uma diferença grande de temperatura no verão no Brasil e no inverno, né? Dependendo da região. Exatamente. Então, isso é importantíssimo e as pessoas Mas não se talvez, atentam a isso, Marcelo, né? talvez, por ser um país tropical, o Brasil, né, mais temperado, tem uma diferença e alguns estados tem uma diferença realmente grande.
Mas grande parte dos estados não muda tanto, assim. O gradiente no é menor, inverno né? esquenta, no verão esfria. Então, é diferente daí no Canadá, né, pô? No inverno chega lá menos, sei lá, menos 30, menos 40, e no verão chega a 30, 40 positivo, né? Então, assim, Não, talvez, mas né? mesmo aí, no sudeste e sul do país, tem essa mudança grande, né? Tem. Então, Só que não é tipo 30 e assim. poucos graus. Tem. Mas você pega inverno, por exemplo, chega na região aí perto do Paraná e chega Não, próximo de chega a zero. zero. Não, mas 2 é que o graus. Marcelo tá falando. A questão é, abaixo de 4 graus você tem problema. Tá abaixo de 4 graus a temperatura ambiente, você vai ter problema na pega do concreto. Se você tem temperatura A não de ser 10 que graus, você por mude a exemplo, formulação. Isso, é importante você mudar, ter essa consciência Eu de não você sei. mudar. Perfeito. Eu não sei no Canadá como que é a cultura do pessoal com relação a tecnologia do concreto, né? E a aplicação e tudo mais que envolve. Mas aqui, por exemplo, aqui é engraçado. Se tiver 4 graus, o cara vai aplicar o concreto. Sim. E vai dar problema. E o cara vai te ligar e vai falar, ó, seu concreto não não tem tá cimento. puxando. Não tem cimento. puxa. É impressionante. Por isso que eu falo, isso a aí. gente tem que investir muito em... O que vocês estão fazendo aqui, gente, é fantástico. A gente tem Obrigado. que disseminar conhecimento pra galera. Eles têm que saber que se usar um concreto porra, a 4 graus vai dar problema. Recentemente a gente teve uma temperatura elevadíssima, há alguns meses atrás. Eu andei nas unidades da Superbase. Em Tapetininga eu passei no dia mais quente, viu, Marcelo? Tava 38 Não graus. fala mal que é a minha cidade, Tapetininga, hein? Cidade excelente, viu? Muito boa. Tapetininga. Top. É. Abraço, galera do Tapetininga. Abraço, aí, galera. isso aí. Valeu. Tamo junto. Muito boa. E aí eu passei lá e tava muito quente, cara. E o aditivo que vocês usam hoje é um aditivo robusto, que tem robustez para o frio e para o inverno. Só que o que acontece? A pessoa ela tem que saber trabalhar. E a Anne, ela aprendeu bem trabalhar com aditivo. Um abraço pra Anne. Eu aí. tenho abraço para a Anne. Falei com ela hoje, inclusive. Então, Top. eu tenho poucos clientes que aprenderam a usar o aditivo e escutam. Um deles é vocês. Que vocês escutam e aprenderam a usar o aditivo. Então, eu tenho um cliente em São Carlos que ele usa um aditivo que retarda mais do que o aditivo que vocês usam hoje e ele usa esse aditivo. Só que ele aprendeu a usá-lo. Então, no frio ele baixa a dosagem, ele tem essa sensibilidade. Então, a gente tem que dar atenção. Eu sou a favor de desenvolver um aditivo pro inverno e pro verão. Só que é o que o Juan falou. Às vezes tem regiões que o gradiente não é tão alto. Então, você pode usar um aditivo só. Foi atípico. Itapeva, por exemplo, tem as 4 estações em uma só, Pior que né? é, Cara, É assim. impressionante. Tá verão, de repente tá 10 graus no verão, É Itapeva. assim. impressionante. Aí inverno faz 28 graus, inverno. Pô, Cara, e Né, pra mano? você ver, eu tiro o chapéu pra vocês ali. A Anne, pelo amor de Deus, porque ela é muito esperta no sentido de, peraí, vai esfriar. Reduz um pouquinho a dose. né? Mas, cara, Vai esquentar. agradecer você, porque você tem gente. muito disso daí, você, o Marcelo, É. a gente sempre... Colou em quem sabe. Isso. É isso. Eu ia falar, se escora na galera que manja, É. entendeu? Então, e ela escuta, e ela aprendeu muito por isso, por ela ter humildade de Cara, aprender. Sensacional. Entendeu? Eu não sei, eu quero saber como é. É isso É a aí. mesma coisa, é tão gostoso quando alguém chega e pergunta pra você, eu vou comprar concreto tal, o que você acha? É. Você acha melhor malha ou você acha melhor fibra? Qual a sua Legal. opinião? Puta, eu adoro isso aí, porque daí a gente, né? Mostra, Aí tem o diálogo. É isso aí. Aí Porque tem o cara tá sendo humilde na ponta, falar, eu preciso de uma ajuda. E tá reconhecendo que você é bom no que faz. Negócio de piso que vocês estavam falando. É uma coisa aí, galera, que pouca gente faz. A gente já falou até alguns programas aqui. Ensaiar o solo. Perfeito. Então o cara quer fazer um piso, aí ele reclama que deu borrachão, que deu isso, que deu aquilo, mas ele nem se preocupou em fazer um ensaio para ver aonde ele tá colocando, apoiando esse concreto. É pesado, a gente falou que Com 2.300, 2.400 quilos por metro cúbico. Pô, você faz um piso, às vezes, com 15, 20 centímetros de espessura. O quanto de peso você tá colocando, sem nem mesmo colocar um caminhão em cima, o próprio peso próprio do concreto. Se esse piso não tiver capacidade para aguentar esse peso, vai afundar. Com certeza. E aí afunda, o cara fala, pro piseiro, às vezes, né?
ó, seu nível ficou ruim aí, ó, tá vendo? Ó, fez ó, no meio aqui ficou assim e não sei o quê. Mas é o solo do cara que cedeu, entendeu? E daí quando você pergunta pro cara, não, me passa o ensaio do solo. Não, que ensaio? O cara nem sabe o que é. Por isso, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas alguns pisos, dependendo, se tiver estudo de solo, senão você não faz isso, mas você faz a fundação pro piso, né? Sim. Então você faz um piso com brocas, né? É isso. Aí né? é uma laje, né? É uma laje. Um radier, Na verdade, exato. fundação. Estaqueado, né? que Já o vi pessoal, também. lembra que o pessoal Já vi. acha que piso é laje, né? Quem sustenta a carga do piso é o solo. Exato. Vai afundar. É o laje coeficiente que K, sustenta né, o Marcelo? pilar, De a mola, o fundação. coeficiente mola lá, aqui o solo é um... É engraçado, uma vez eu estava conversando com um cliente e ele ia fazer um piso, e aí eu estava comentando, ele, acho que é por fibra, ele perguntou se é fibra ou tela, eu falei, não, fibra é bom, porque daí você economiza a bomba, você entra direto com o caminhão e joga o concreto. Daí ele falou assim, não dá. Eu falei, mas por quê? Porque se entrar o caminhão lá para jogar o concreto, vai afundar. Eu falei, então nem concreto. Porque... É isso aí, é isso aí. O solo seu não está aguentando entrar o caminhão. Não, jogar o e concreto. às vezes, Marcelo, às vezes choveu, ou às vezes tá chovendo e o cara quer fazer o piso, cara. E o solo tá aquele barro. Como que você vai ter sustentação? Como que você vai bater o volume certo? Como que você vai ter sustentação para esse concreto? Então são detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes na pressa, não, eu quero concretar, tem que concretar, tem que concretar. Detalhe, se você fizer ideia patologia, igual você estava falando, calombo ou afundar alguma coisa, a culpa é sua. Você entendeu? É Ó, sempre vem sua. aqui que ficou uma porcaria esse serviço, entendeu? Então, pessoal, aproveitando aqui, né? Superbase é especialista em piso, tem equipe de piso já há mais de 10 anos. Então, se quiser saber mais sobre piso, se tiver com alguma dúvida para fazer seu piso, conte com a gente e a gente vai ajudar vocês aí. Isso aí. Que são referência, porque fazem com excelência. Quer dizer, vocês entendem do concreto e da aplicação também, porque esse é um dos fatores que talvez gera mais discussão, porque às vezes o aplicador é outro cara, às vezes você não consegue ter... como Conversa que eu posso... necessária, Exato. né? A gente volta àquele ponto, Marcelo, a conversa. Inclusive, Conversa. Fernando, tô falando para os próprios piseiros, né? Perfeito. O mercado é para todo mundo. Com Eu não tenho certeza. interesse nenhum em tirar serviço de ninguém, monopolizar, nada disso. Tem mercado para todo mundo. Com certeza. Então, os próprios piseiros que quiserem aprender mais, que tiverem dúvidas, procurem a gente, né? Eu, Diego, Marcelo, o próprio Fernando. A gente vai orientar vocês quando você deve executar um piso ou não, né? Até para ele se proteger desses problemas. Ô, Fernando, tem algum aditivo específico para piso industrial? Boa. Ótimo, excelente pergunta. Nós, no início do ano passado, desenvolvemos um MID específico para um cliente. Certo. E ele está usando esse aditivo, esse MID em piso hoje. Então é um aditivo base policarboxilato que a gente fornece para 8 unidades. Aí. Tá E desempenhando. assim, a gente teve em uma das unidades, teve uma obra em específico, aqui próximo a Jundiaí, que teve problema do borrachudo. E aí eu fui lá rapidamente, me desloquei e fui tentar entender. Aí fui perguntando e tal, o cara tava reduzindo muito, tava colocando mais aditivo, tipo, tava usando 0,7 e cortando muita água. A relação água-cimento tava ficando menor. E aí ele começou a ter, Marcelo, o borrachudo. A relação água-cimento caiu demais. Aí a gente atuou no puxa mais problema. rápido. Então, aí a gente atuou no problema. Falou, ó, vamos fazer um teste. Reduzimos o teor de aditivo e aumentamos um pouquinho a água. Para ficar uma água confortável, o concreto não ficar tão pesado. Cara, resolvido. Então, mas é um aditivo para piso. A gente fez para piso. Ele tem um retardo menor, no caso. Isso. Porque a grande questão é essa. Porque ele vai cortar a água, reduzir a água tranquilamente, vai fazer a função, né? Mas ele não pode atrapalhar a pega. Não, e tem um detalhe, Fernando, que é uma coisa que eu aprendi com o Marcelo. Né? Também depende aonde você está fazendo esse piso. Com certeza. Se o piso ele tá dentro de um barracão fechado, coberto, é uma coisa. O comportamento é outro. Ah, não, é um lugar aberto, não tem parede, está ventando muito. Tem vento. Às vezes o vento também pode provocar esse borrachudo. Perfeito. Vai puxar por cima e embaixo ainda não puxou. É aí O onde... vento é pior que o calor.
Então o vento, porque o vento ajuda a abrir fissura, né? Então já tem um processo de retração ali normal, se tiver vento vai potencializar o aparecimento de fissuras. Isso aí é onde entra a expertise do tecnologista da concreteira, por exemplo. É um lugar que não vai ter sol incidente, sei lá, diminui quando um pouquinho a pessoa aditivo, é aumenta um pouquinho técnica, aditivo. a pessoa da concreteira é técnica, quando ela vai fazer a visita e ver onde vai ser a obra, acesso, essas coisas, ela observa. Tudo isso. E se tiver, ela, né, mas isso daí do vento, o Marcelo que ensinou a gente faz muitos anos. Cara, E o quando vento ele ensinou, eu é um nunca vilão pensava danado. nisso. Aí ele falou, viu, é aberto. Eu falei, tem vento. Eu falei, tem bastante. Ele falou, então aí, bicho, tá Marcelo, explicado. Fala pro cara pôr uma lona em volta, alguma coisa volta. que resolve o problema. pois Tem é. um gráfico desenvolvido por um brasileiro, eu esqueci até o nome dele, desculpa. Mas tem um gráfico que se correlaciona umidade do ar, temperatura e velocidade do vento. É um ábaco, você Pô, entra legal. com esses 3 índices e ali vai dar fissura. Olha, Pô, E aí cara, é bacana, bacana. olha viu? que legal É isso de um aí. brasileiro? Eu depois até disponibilizo. Depois você Marcelo, me, vamos depois você me colocar aí. passa, É um ábaco. porque eu gosto E aí, demais se disso você aí. se você colocar os dados, e é facinho, a velocidade do vento, você compra hoje pela internet, um Aham. aparelhinho, R$ 100, você compra, você mede a velocidade na obra, mede a temperatura e umidade do ar. Você entra com os 3 dados nesse ábaco e ele vai te dar se vai fissurar ou não. Pô, legal. Muito Não, e bom. barateou muito, né, as tecnologias, né, Marcelo, para você medir essas coisas. Sim. Antes você não um tinha, o aparelho. equipamento que tinha era caro e tal. É Aham. que você falou, hoje com R$ 100, né, ou um pouco mais, um pouco menos, você compra um termômetro bom para medir, você compra um aparelho para medir vento. Então, com pouco investimento, você se protege de um problema que pode te gerar grande custo e grande dor de cabeça. Fernando, eu tenho 2 perguntas que possivelmente bastante gente pode ter, tá? Qual, assim, o seu aditivo mais barato, a média de preço, pra galera Ok. saber? E qual, assim, o mais caro não precisa falar, mas qual, assim, o que você... o mais comercial seu, tá na faixa de quanto aí? Vamos lá. Capricha aí no preço, pra galera A gente ligar pra você. a gente tem. Vamos lá. Vou tentar fazer meu merchan aqui. A gente tem 3, na realidade 2 segmentos, né? Que a norma hoje ela crava isso. É RA1 e RA2, né, Marcelo? Aí vem os caras do comercial e começam a inventar um monte de nome. É polifuncional, é mid-range, é super plastificante, é plastificante. É tudo nome comercial. Então hoje você tem RA1 e RA2. Só isso. O RA2 você tem... Como que diferencia? Percentual de corte de água. Então o RA1 corta menos água. Depende de quanto sólido tem nesse aditivo ou não? Não. Porque às vezes você pode pegar... Olha só o que eu vou te falar. Às vezes você pode pegar um aditivo carregado que não tem tanta dispersão. Que não corta tanta água. Às vezes a matéria-prima que tem ali é para Depende ajudar... do que é aquele sólido que tá ali, né? Exato. Às vezes o cara carrega para dar uma desbaratinada na concorrência. densidade é maior. Assim, e funciona, os aditivos funcionam, mas o teor de sólido hoje não é um número que te diz alguma Qualidade. coisa. E o valor? É o valor, o dinheiro tá de olho no valor. Moleque! Então hoje a gente tem polifuncionais, depende muito, volta a falar, depende muito eu não tô fugindo da pergunta, tá? Depende muito dos materiais. Parceiro político, pô. Depende muito dos materiais, mas, por exemplo, hoje a gente tem aditivo que, dependendo do material, a gente consegue vender a R$ 1,90. Um polifuncional, Bom, tá? Um bom. polifuncional. Uhum. Depende, pelo amor de Deus, gente, depende do material, tá? A gente tem que fazer estudo e ver. Às vezes o material se adequa bem, a compatibilidade é legal, entendeu? Não, Então, você falou de compatibilidade, né? Você estava falando de teor de argila e tal. E o tipo de cimento? o tipo de cimento... Ô, Se Marcelo, trabalhar com cimento E, cimento F, assim, um CP5, um CP2. Vamos lá. Os cimentos hoje, eles sofrem algumas variações. A gente tem que estar preparado para isso. Uhum. Talvez eu seja até polêmico aqui no que eu vou falar, mas tranquilo, é que ninguém tá acostumado com isso. o cimento é o seguinte, Pode falar. a gente que trabalha no aditivo, é muito mais fácil hoje, vocês vão concordar, a gente adequar um aditivo para o cimento. É muito mais fácil. A gente tem um controle melhor da situação.
porque a gente controla a matéria-prima e tal. O cimento é mais complexo, porque, né, são matérias-primas extraídas da natureza e tal, tem um processo de queima e tal, para chegar no clinker. Parece que é uma tecnologia. É, assim, não é bem assim. Gesso, o pessoal está sintetizando muito gesso. Esse, Então hoje tem esse gesso. é o grande problema, né, gesso Fernando? gesso Eu sintético. conversei com um cara de uma cimenteira, claro que eu não vou citar o nome, mas ele teve, cara, cara de pau. Pra mim é cara de pau, cara, falar isso. Falar que o cimento, o gesso sintético tem o mesmo desempenho, cara, assim. Claro que tem cimentos, tem gessos naturais que são de qualidade inferior. Mas é diferente, não dá pra você colocar Totalmente. um do lado do outro e falar que é o mesmo produto, cara. Totalmente, Entendeu? tem muita diferença. E assim, que na realidade o cara tá sendo comercial, né? Comercial. Ele tá usando o sintético, ele tá defendendo dele, né? E assim, a gente já teve alguns problemas e tal. Agora isso é geral, tá, gente? Isso Só é voltando- todo cimento, toda cimenteira. Só para eu complementar, que tem uma pergunta que eu gostaria de fazer também. Sempre em relação ao peso do cimento ou a quantidade de aditivo, Fernando? Excelente pergunta. Tem gente que usa em relação ao cimento, tem gente que faz em relação ao aglomerante. Marcelo, eu não sei como que calcula, Marcelo. Aglomerante. Aglomerante. Eu gosto, além de tudo, se eu usar, aglomerante, só que se eu utilizar, por exemplo, um filler, que é possível utilizar também, Aí você não eu tenho usa. que levar em conta, não, eu tenho que levar em conta o filler junto, Usa aglomerante junto, né? e filler. O Porque filler também. Porque na verdade eu preciso dispersar o quê? Eu preciso dispersar esse filler. Perfeito. Uhum. É uma E, na boa. realidade, a mesma, vamos dizer assim, a mesma repulsão técnica que ele faz de um cimento, do aglomerante, ele tem que fazer com filler, que eu uso também. É porque é uma adição Então, boa. Bacana, viu, é uma adição Marcelo? mineral, não é um aglomerante, mas é uma adição mineral. Eu vou pegar essa pro meu repertório também, se você permitir. Boa. Que assim, a Fique à gente não, vontade. considera o filler, né, o material fino, eu não considerava, porque, assim, a gente tem uma ideia dele ser inerte. Só que o que o Marcelo falou faz todo sentido. Ele é inerte na reação química, Isso. mas não é inerte na repulsão. Que seria uma reação física, de repulsão, né? É, Então é uma reação o puramente aditivo física. Ele vai é repelir. física. Marcelo, já que vocês tocaram nesse ponto, vocês dois, então, a gente tava falando primeiro de sílica. A sílica é mais fina que o cimento, então o módulo de finura dela... A mais fina, bem mais e a- fina. É 100 vezes mais fina, né? E o filler? Ela se compara à fumaça do cigarro, cara. Então, Eu acho e que o triste. filler? O filler, na realidade, ele é um passante da 75 micra, né? Da abertura de malha. Tudo que Dependendo do filler, tem mais ou menos a granometria do cimento. Exatamente. Bem Fernando, eu estava compatível, falando, né? Não, eu delay perfeitamente, aqui, Marcelo. Cortei você. Tranquilo, é isso aí. O cimento, se você fizer uma análise na peneira 75, ele vai passar. O filler também. É até parecido, né? Você pega filler calcário, né, Marcelo? Ele se confunde um pouquinho. Se o filler estiver seco, sem umidade nenhuma, você chega até a... se você não for um conhecedor, você confunde um pouquinho com o cimento. Ele é bem Eu tenho um parecido. estudo de difração a laser, que o que é difração a laser é a composição granulométrica dos materiais finos, né? Do cimento e do filler. E eu faço a composição da granulometria dos dois. E é muito parecido, tá? Cara, Legal. mas vocês É falaram muito que é parecido. 100 vezes mais fina a sílica. Cara, Então, é assim, muito fino. galera, uma vocês, fumaça, vocês que pegam o cimento na mão, né? Vai vindo com a fumada já de vê cigarro, que né? ele é bem fino fininho. demais, cara. Né? A sílica é 100 vezes mais fina que o cimento. Por isso que ela gera concretos de altas resistências e de alta Exato. durabilidade, porque ela fecha Fernando- os poros do cimento. É isso, Perfeito. Marcelo? É isso aí. Fernando, Fernando, é eu isso tive aí. um problema Falei com a besteira. sílica. Não, é isso aí, cara. Ela reage, Tem assim, problema- ela melhora, ela tem um efeito, desculpa, Marcelo, ela tem um efeito tanto físico quanto químico, muito mais químico do que físico, mas assim, qual que é o efeito físico dela? Ela vai, Os poros. ela vai dar mais mobilidade entre a interação, né? Vai diminuir a fricção, o atrito entre as britas. Tipo, porque- lubrifica mais. Né? Exato, cara, exatamente. Então a sílica você tem o ganho não só químico, mas físico. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, depois que o Marcelo falar, é claro, que eu atrapalhei ele, mas que eu gostaria de pontuar também. Cara, Com Pode relação falar, à depois eu sílica. falo. Você é o Continua, convidado, continua, você pode falar. aqui manda. Você tem prioridade. Manda, né? né? O Você que tem falar acontece? mais que a gente. A gente costuma fazer. Eu fiz recentemente um estudo de adição de sílica em substituição. A gente sempre faz. Recentemente eu fiz com material com granito, com agregado, né, de origem granítica, de densidade 2,60. Então eu usei uma areia de quartzo, uma areia de granito e uma brita de granito. E aí eu rodei um concreto com 300 kg de cimento,
Aí, sem adição, rodei um concreto adicionando 5% de sílica, com o mesmo consumo, e rodei um concreto adicionando 8% de sílica, né, para ver o crescimento, o quanto essa sílica ia aumentar a resistência mecânica e eu também consegui medir, a gente tem um parâmetro de durabilidade com ensaio de resistividade elétrica, Marcelo. Tá. Que a gente usa um equipamento para medir a passagem de corrente elétrica, a gente correlaciona com probabilidade de penetração de íons cloreto. Olha que legal, cara. eu Eu vou não sabia disso. Cara, é um Novidade. aparelhinho pequenininho. Você consegue medir resistividade elétrica de peça superficial e você consegue medir no corpo de prova. Uhum. Então, como que é esse equipamento? Ele tem 2 eletrodos, você conecta no equipamento, aí o corpo de prova tem que estar saturado, tá? Porque o concreto seco não vai transmitir corrente elétrica, né? Não vai conduzir. Então você tem que saturar, garantir a saturação. Quando você tira o corpo de prova para fazer um ensaio, você tem que secar a superfície. Mas você tem que garantir a saturação. Uhum. E aí ele passa uma corrente elétrica e mede a resistência à passagem de corrente elétrica. E te solta um número lá de quilômetros por centímetro. Coisa assim. Acho que a unidade é quilômetros vezes centímetro. E aí você faz uma correlação de durabilidade. Continuando, aí o quarto concreto que eu rodei, eu fiz um corte de cimento de 3:1. Então eu usei, eu acho que 255 quilos, não sei se foi bem 3:1, mas eu reduzi esse cimento para 255 quilos e adicionei quase 6% de sílica, que é o cálculo que a gente faz. Cara, e esse concreto, ele entregou a mesma... Primeiro, análise concreto fresco. Mesmo desempenho, sem diferença nenhuma. Mesmo slump, mesmo consumo de água. Usando aditivo? Usando aditivo. Só que a variável aí, no caso, é a sílica. E aí o aditivo foi o mesmo para todos, foi um polifuncional normal. Uhum. E aí, beleza, saiu 28 dias recentemente. Eu fui medindo a evolução. E aí, Marcelo, eu fazia o ensaio de resistividade elétrica e fazia a resistência à compressão. O engraçado é o seguinte... o concreto referência sem sílica e o concreto com a redução de 50 kg de cimento, eles deram a mesma resistência mecânica. A mesma. Que fantástico. Com relações água-cimento diferentes, tá, Marcelo? Então, 255 com relação a água-cimento mais alta. Olha. Mas deram a mesma resistência mecânica. Até aí tudo bem, né? Você tem a sílica trabalhando naquele concreto. Beleza. Aí o que eu esperava era que quando eu medisse a resistividade elétrica, eu tivesse o mesmo número, o mesmo valor. O que acontece é o seguinte, quando eu medi a resistividade elétrica do concreto com sílica com 50 kg de cimento a menos, ela dobrou. Ou seja, tem um ponto, é a conclusão que eu cheguei, né? É óbvio que isso precisa de amadurecer e fazer mais trabalhos, mas a conclusão que eu cheguei foi que quando você satura de sílica, você não vai ter, talvez você não tenha tanto hidróxido de cálcio para ela reagir. Então talvez sobre na matriz. E ela vai fechar. Vai fechar, vai fechar. E cara, chega um ponto que a resistência mecânica é a mesma, não evolui. Só que a resistência à passagem de corrente elétrica diminui muito. Ou seja, eu tenho uma diminuição significativa de poro. Talvez em nível Durabilidade micro. maior, no caso. Só que olha só, Marcelo, isso não interferiu não influenciou na resistência mecânica. Então até parece meio contraditório. Pô, mas espera aí, se eu tenho menos poro, eu tenho a mesma resistência? Cara, isso é a segunda... Teoricamente não, né? Então, Teoricamente não. Não. teoricamente Mas não, acontece. mas foi o que aconteceu. Isso já é a segunda vez que acontece. Ou seja, abriu meus olhos e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo, amadurecer esse trabalho e fazer um estudo para ver essa questão, né, de se você saturando a sílica, ela tem um ganho em outro, porque, cara, com 5% de sílica eu tive a mesma resistência, tudo bem, tem menos cimento. Será que se eu aumentar mais sílica, eu vou aumentar o parâmetro de resistividade elétrica? Ou seja, eu vou ter menos poro nesse concreto? Então, não sei se vocês entenderam. Entendi, achei super interessante. Fernando, Ô, você sabe que... Fernando, Marcelão, você sabe que quando a pode falar. gente começa aqui o Podcreto,
você entra numa dimensão Pior que é, cara. que o tempo voa. Então, cara, a gente infelizmente estourou o nosso tempo Calma aí, aqui querido. já. Fernando, vou- queria dar Ó, aqui rapaz. um presente pra você. Um Perfeito. boné da Superbase concreta Olha aí, só, ó. gente. É, Tá? top, Aqui, top. aqui. Mostra aí pra galera. Eu trouxe um negócio pra vocês também. Agora o Marcelo, eu vou ter que... Ô, Ah, tem que Marcelo, enviar eu vou... via Não, FedEx. eu vou entregar pessoalmente pra você, tá? vem aqui, vou passar meu endereço. vem ou aqui. eu vou aí, ou você vem aqui. Cara, você tem que levar aqueles coisinha de andar na neve pra ir lá, pra não afundar, tá Ô, ligado? Juan, deixa eu fazer a última pergunta Não, pra ele. tranquilo, Pode Marcelo. fazer. Eu ia falar exatamente isso. Vamos fazer a última pergunta. Eu também queria fazer uma última pergunta aqui pra ele, pra gente poder encerrar, mas com certeza, Canetinha com aí. certeza vai voltar aqui o Fernandão. Agendinha. Tem muito assunto. Olha que Uma top. caneta pra você. Valeu, Marcelo, a valeu. sua tá guardada, Então, tá, galera. cara? Beleza. Esquenta a Obrigado, cabeça, Fernando. não. E uma agendinha. Tecnosil, Ô, top. valeu, cara. Obrigado. Valeu, Aí, né? Marcelão. A gente Não esquenta a cabeça envia não, via- Marcelo. Guarda via- a minha, guarda a Obrigado, minha. Pode FedEx. ficar Obrigado. tranquilo. Valeu, cara. Valeu. Tamo Obrigado, junto. meu irmão. junto Obrigado. aí. Tamo junto. Show. Fernando, deixa eu terminar então. Última pergunta aqui. Vai lá. Bom, essa história da sua pesquisa aí me passa, viu? Se puder me passar depois, eu tenho bastante coisa aqui. Aí, os certeza. tecnologistas. Ô, deixa eu ver esse Vamos negócio aí, escolher. cara. Deixa comigo, deixa comigo. Legal, velho. Ele troca figurinha aí. Com Bom, certeza. eu queria perguntar, como vocês são fabricantes de aditivo, hoje a gente, o mais utilizado no mercado aí são os superplastificantes à base de policarboxilato, né? Perfeito. Você vê alguma coisa no futuro aí de sair dessa linha? Estão pesquisando outro tipo de aditivo? O que você enxerga Marcelo, no futuro no aditivo? Cara, o policarboxilato, assim, é um excelente aditivo, né? Eu acho que o pessoal deu uma... É óbvio que as pesquisas sempre continuam, mas eu acho que para a gente evoluir para uma outra base química, talvez demore um pouquinho. Talvez as pesquisas estejam acontecendo. Mas o policarboxilato é muito bom, cara. Mas, assim, pode ser melhorado. O que eu vejo hoje no mercado é o seguinte... Com as crises, né, que a gente costuma ver... Fornecimento. As matérias-primas sobem preço, e aí o pessoal repassa aumento. E aí o que é que eu comecei a ver no mercado? O pessoal começou, principalmente o mercado de pré-fabricados, tá? Eles começaram a utilizar aditivos com menor teor de sólido. Nesse caso, tem tudo a ver com o poder de dispersão. Eu acho que por uma questão de custo... O pessoal começou a usar um aditivo mais fraco, base policarboxilato, mais fraco. Foi o que eu comecei a perceber no mercado. Então, não sei se o pessoal tá... A gente sempre pesquisa, sempre faz teste com novas matérias-primas, mas sempre as bases são as mesmas, tá? Policarboxilato é uma base muito boa. Tem que saber trabalhar com ela também, né? Porque, assim, tem muita gente que tá preso ainda nos aditivos de segunda geração, base ligno, né? A gente tem os polifuncionais nossos, é tudo aditivo polifuncional, né? Mais fraquinho, com uma base química diferente. Concentração menor. Né? E assim, o pessoal, é o que a gente vende bastante. A gente vende muito policarboxilato, aditivos MID, mas eu acho que hoje ainda a porta de entrada é o polifuncional, cara. Por isso que eu acho que a gente tem que disseminar conhecimento para a galera poder... ter uma visão legal, que os produtos, se você investir em tecnologia, você vai ter um bom retorno. Sim. Então é isso que eu acho que a gente tem, que é o que vocês estão fazendo aqui e com excelência. Eu vejo isso, eu vejo isso. E muitas vezes o pessoal tem uma visão errada, né? Que fala assim, eu quero pagar o aditivo mais barato, mas muitas vezes não é o mais barato que você vai ter um metro cúbico mais barato na frente. Perfeitamente. Né? Muitas vezes você investe um aditivo mais caro, que você tem um corte de água maior, só que o seu resultado, o seu custo final do metro cúbico de concreto se torna mais barato. O Só pessoal... que tem que investir em aditivo um pouco melhor, né? É o custo-benefício. O pessoal não olha o MCC, na realidade. O cálculo que os tecnologistas fazem, que às vezes os concreteiros não fazem, eu sei que os meninos fazem, com certeza eles fazem, é analisar o custo final do concreto, o MCC, gente. Então, beleza, tá usando um ativo mais caro? Tá, mas ele tá te proporcionando uma redução de custo? Então, pô, é uma conta tão simples, É né, a mesma de fazer. coisa de uma areia que você pegar que é mais barata, mas ela tem uma porcentagem lá de finos muito grande. Consumo tal, que de vai água aumentar vai o lá consumo pra de cima. água, consumo de cimento. Tem que olhar o custo-benefício, galera. Perfeito. Sempre. Ó, Fernandão, para encerrar, uma pergunta que é meio polêmica aí. Nossa senhora. Opa! A gente fala muito de argamassa estabilizada hoje, né? É uma tendência. Eu acho que apesar da resistência de certos players de querer que isso se difunda, não tem como, é inevitável, né?
Então, lá no Paraná, principalmente, tem muita gente que tem um preconceito com aditivo incorporador de ar na massa, né? Que normalmente você usa 2 aditivos para fazer a massa estabilizada. Um estabilizador, que é para manter lá ela por 24, 70, 48, Perfeito. 72 horas, e um incorporador de ar. E tem vários clientes lá que falam, não, você fornece argamassa? Forneço. Cara, mas explica o incorporador de ar, o que ele faz na massa? Então, vamos chegar lá. Forneço, mas você usa o aditivo ou você usa cal? Porque o incorporador de ar, na verdade, ele faz o papel da cal tem de um deixar ponto a aí bem massa interessante. macia, Então. né? Para o cara poder aplicar. Tem um E daí, ponto se você interessante falar aí. que usa o incorporador de ar, o cara não quer. Ele fala, eu só quero massa com cal. Eu te digo que tem um terceiro aditivo. Aí o pessoal fala, pô, mas tem mais um aditivo. Tem um terceiro aditivo, que é um retentor de água. O pessoal geralmente coloca cal na argamassa, melhora a reologia, melhora. Mas assim, Marcelo, me corrija se eu falar alguma abobrinha, tá? Mas a cal, ela tem uma outra função também, que é de funcionar como um retentor de água, né? De liberar... A principal função dela É a principal função. Então o pessoal às vezes, a cal é para dar mais liga. Gente, a cal funciona como um retentor de água. Melhora a reologia porque é um fino, aí melhora. Mas hoje nós temos, inclusive, também estou tentando vir emplacar e fazer um trabalho com vocês lá. A gente tem 3 aditivos. Hoje a gente tem um incorporador de ar, um estabilizador e um retentor de água que você não precisa utilizar a cal. E a argamassa é o seguinte, você tem que fazer o estudo prévio dela em laboratório, ver o desempenho, porque cada cimento vai performar de uma maneira. O incorporador de ar tem que ser usado, principalmente em argamassa para revestimento, tem que ser usado, né, para reboco. O estabilizador é de fundamental importância, senão você não vai ter uma argamassa estabilizada. Sim. E o retentor de água, gente, ele não é menos importante não, ele tem uma função fundamental que é, quando a argamassa está estabilizada ali, beleza, ela não tem reação. Quando você tira ela e chapa na parede, ela não começa, o start da reação não começa nessa hora. O substrato ele começa a puxar água. Quando a argamassa, o estabilizador perde o efeito, aí a argamassa fala, opa, cimento, é hora de começar a reagir. Ele precisa ter água para poder hidratar. Então imagina se você chapa essa argamassa num sol danado, e aí você começa a ter perda de água por evaporação. E quando o estabilizador perder o efeito, quando o cimento for hidratar, cadê a água? Então a água foi embora por evaporação. Tá? Eu estou exagerando aqui, obviamente. Sim, mas você tem que ter um retentor de água. E assim, a gente temos essa solução hoje. A Tecnosil tem essa solução, galera. vende essa solução. E tem um cliente meu em São Carlos que ele foi o protótipo do... E assim, a gente fez o trabalho no laboratório. Isso é novidade, hein, galera? Legal. Cara, inclusive eu até mandei os vídeos da aplicação da argamassa para a Anne. E a gente tá com essa ideia também, viu, Marcelo? Da gente começar a fazer. Bacana. Em Tapetininga eu acho que a gente ia começar a fazer, mas enfim, né, não conseguiu, não sei se eu perdi o time também. Mas a tecnologia a gente foi amadurecendo e temos. Hoje a gente tem essa solução. Show. Um retentor de água, um aditivo estabilizador e um incorporador de ar. Os 3 aditivos são muito importantes para a argamassa estabilizada. Tem que ter. Legal. Fernando, queria agradecer mais uma vez, meu irmão. Imagina, Foi gente. top. Eu Vamos que marcar agradeço outro aí, demais. porque tem muito conteúdo, cara. Quero vir mais vezes. Você tá de parabéns pela sua Obrigado. sabedoria, né? A Legal. maneira simples de falar. Que é isso que a gente precisa aqui, né? De pessoas Até pra cada galera vez entender, mais né? simples, que a Perfeito. galera entenda, que a gente possa ajudar o pessoal. Que é esse o intuito do nosso podcast. Perfeito. Então, obrigado. Queria agradecer Diegão, Marcelo. Tamo junto aí. Né? Diegão, quer deixar um recado pra galera aí? Não, eu queria agradecer o Fernando e a Tecnosil, parabenizá-los Show. pelo ótimo trabalho Obrigado. e pela consideração e o ótimo atendimento que vocês têm pelos Valeu. clientes. Rapaz, você não sabe como isso me deixa feliz, cara. Não, Demais. Esse trabalho diferenciado, né? Dão Foi um toda prazer atenção. conhecer você, viu, Fernando? Marcelo, eu te conheço sem a gente nunca ter se visto pessoalmente, mas eu quero te conhecer, cara. Você, pessoalmente, pra gente bater papo, conversar sobre tecnologia, isso é muito bom, cara. Marcelo é gente boa demais. Tá com a gente faz muitos anos, né?
Show de bola. E é isso, cara. Agradecer você e Perfeito. lembrar vocês, galera, de Vamos curtir. tirar foto, hein? Não vamos esquecer de tirar foto. Com hein? certeza. Não, vamos tirar, vamos tirar. Não esqueça de curtir a página e ativar o sininho. Se inscreve na página da gente. Vamos junto fazer um trabalho diferenciado para a construção civil em geral, entendeu? E informar mais, tá? Esse é o objetivo. E às vezes a gente não vai conseguir aqui falar tudo, que é pouco tempo realmente. Mas façam perguntas lá, a gente vai procurar responder vocês. Sim. Procurem a gente, vamos deixar o contato do Fernando também. Perfeito. Então a gente está à disposição para atendê-los A aí. gente vai galera. iniciar também alguns vídeos shorts, né, pra tá fazendo aí pra galera, algumas coisinhas mais específicas. Curiosidades. Viu, Oliveira? Legal. Faremos aí algumas coisas aí sobre braço pra você aí. Beleza? Legal. Agradecer muito aí. É isso aí, galera. Tamo Valeu, junto. gente. Pode crer! Abraço. Valeu, pode crer! Pode crer. Valeu! Isso aí.